Vi minha esposa chorando na beira da estrada. Ela estava encharcada pela chuva, tremendo, e quando corri para abraçá-la, ela recuou. Escondeu algo nas mãos com tanta força que os dedos ficaram brancos. Quando finalmente abriu as palmas, o que vi me tirou o chão. Era um colar que eu conhecia muito bem. Um colar que pertenceu a alguém que desapareceu há 30 anos. E naquele momento, percebi que minha vida inteira tinha sido construída sobre um segredo que estava prestes a desmoronar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eram exatamente 17 horas e 15 minutos. Sei disso porque acabara de sair da transportadora e olhei para o relógio do painel do meu Fiat Strada. Aquela picape branca que comprei usada há 5 anos e que rodava todos os dias pelas estradas de terra do interior de Goiás. Eu sou Carlos, tenho 56 anos. Cabelos grisalhos que teimam em crescer onde não deveriam e sumir onde deveriam estar. Dono da Transporte Silva, uma empresa pequena mas honesta. 3 caminhões, 2 motoristas fixos e eu fazendo a parte administrativa e algumas entregas quando necessário. Minha rotina era simples. Acordava às 6 da manhã. Tomava café com pão de queijo e café com leite bem forte. Ia para o galpão que servia de escritório e garagem. Organizava as rotas do dia. Conferia documentação. Às vezes saía para fazer alguma entrega pessoalmente. Voltava para casa por volta das 18 horas. Lígia, minha esposa, sempre tinha o jantar pronto. Assistíamos o jornal juntos, conversávamos sobre o dia, íamos dormir. 25 anos de casamento. Não era uma vida de novela, mas era nossa vida. Era boa, era segura. Naquela quinta-feira tinha feito uma entrega em Anápolis, peças de trator para uma fazenda grande. O cliente pagou em dinheiro, contei as notas, guardei no bolso da camisa. A viagem de volta levava uns 40 minutos. A estrada de asfalto era boa, mas os últimos 15 quilômetros até nossa propriedade eram de terra batida. Estrada que ficava horrível quando chovia. E estava chovendo. Não aquela chuva fina de garoa, mas aquelas pancadas fortes do fim de tarde que transformam tudo em lama vermelha. Os limpadores do para-brisa trabalhavam no máximo e, mesmo assim, mal conseguia enxergar a frente. Reduzia a velocidade. A picape derrapava nas curvas. Conhecia aquela estrada de cor. Passei por ali milhares de vezes nos últimos 20 anos, desde que compramos a pequena chácara onde morávamos. Foi na curva do eucalipto velho, aquele que tem o tronco torto como se estivesse fazendo reverência, que vi o vulto. Uma figura parada do lado direito da estrada. Meu primeiro pensamento foi que era algum morador pedindo ajuda. Talvez o carro tivesse quebrado. Talvez um acidente. Pisei no freio com cuidado para não derrapar. A picape patinou um pouco na lama antes de parar. Peguei o guarda-chuva que ficava sempre no banco do passageiro, abri a porta. A chuva batia forte, barulhenta como tambores no teto de zinco. Foi quando reconheci a roupa. Aquela blusa florida azul e branca que eu tinha dado de presente para Lígia no aniversário dela, 3 meses atrás. Era ela. Minha esposa estava parada ali, no meio do nada, debaixo de chuva, sozinha. Meu coração disparou, não de susto, mas de preocupação pura. Lígia nunca saía de casa a pé. A chácara ficava a uns 3 quilômetros dali. Não tinha nenhum carro dela na estrada, nenhuma bicicleta, nada. Como ela tinha chegado até ali? E por quê? Corri. O guarda-chuva era inútil contra aquele temporal, mas segurei mesmo assim. Meus sapatos de couro afundavam na lama. Sentia a água gelada encharcando minhas meias, subindo pelas barras da calça jeans. Lígia! Gritei. O vento levou minha voz. Lígia, o que aconteceu? Você está bem? Ela não respondeu. Apenas ficou ali, parada, olhando para baixo. Os cabelos castanhos grudados no rosto. A blusa completamente encharcada. As calças jeans pesadas de tanta água. Estava tremendo. Tremendo muito. Não sabia se era de frio ou de outra coisa. Quando cheguei perto, tentei colocar o guarda-chuva sobre nós dois. Tentei tocá-la, puxá-la para perto. Foi quando ela recuou. Um passo para trás.
Rápido. Como se meu toque queimasse. Não, ela disse. A voz saiu baixa. Quase um sussurro que a chuva tentava engolir. Lígia, o que está acontecendo? Deixa eu te ajudar. Você está encharcada. Vai pegar uma pneumonia. Vem pro carro. Ela balançou a cabeça. Não. As lágrimas se misturavam com a água da chuva no rosto dela. Não conseguia distinguir uma da outra, mas via nos olhos dela aquele olhar que conhecia há 25 anos. Lígia estava chorando. Chorando muito. Me desculpa, ela disse. Carlos me desculpa tanto. Pelo quê? Do que você está falando? Foi então que notei. As mãos dela estavam fechadas contra o peito. Fechadas com tanta força que os dedos estavam brancos mesmo com toda aquela água. Escondendo algo. Protegendo algo. O que você tem aí? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela olhou para baixo, para as próprias mãos. Hesitou. Abriu a boca como se fosse falar. Fechou de novo. Mais lágrimas. Mais tremores. Lígia, por favor. Seja lá o que for, a gente resolve. Mas não aqui. Não debaixo dessa chuva. Vem comigo pro carro. Eu não queria que você descobrisse assim, ela disse. Não queria que descobrisse nunca. Descobrisse o quê? Ela finalmente abriu as mãos. Devagar. Como se cada milímetro doesse. E ali, na palma encharcada dela, havia um colar. Fino, delicado, com um pingente pequeno em formato de coração. Era velho. Dava para ver pelo desgaste do metal, pela cor esverdeada da oxidação. Meu mundo parou. A chuva continuava caindo, o vento continuava soprando, mas eu não sentia mais nada. Apenas olhava para aquele colar, para aquele pingente em formato de coração que eu conhecia, que tinha visto milhares de vezes há muito tempo atrás. Um colar que não via há 30 anos. Um colar que pertenceu a Marta. Marta, minha ex-namorada. Meu primeiro amor. A mulher que desapareceu quando eu tinha 26 anos e nunca mais foi encontrada. De onde você tirou isso? Minha voz saiu rouca, quase irreconhecível. Lígia fechou os olhos. As lágrimas escorriam sem parar. Encontrei. Ela sussurrou. Encontrei onde não deveria ter procurado. Peguei o colar da mão dela com cuidado, como se fosse quebrar a qualquer momento. Era ele. Não tinha dúvida. O mesmo colar barato de bijuteria que comprei para Marta em uma lojinha do centro, quando ainda éramos jovens. Quando eu ainda tinha cabelo preto e nenhuma conta para pagar. Quando o mundo parecia infinito e cheio de possibilidades. O pingente tinha uma pequena trava. Meus dedos tremiam tanto quanto os dela quando tentei abrir. Demorei 3 tentativas até conseguir. Dentro havia algo que eu não esperava. Uma foto minúscula, desbotada pela umidade e pelo tempo. Mas ainda reconhecível. Era eu e Marta. 19 e 20 anos, respectivamente. Abraçados, sorrindo. Eternamente jovens naquela imagem amarelada. E havia mais. Na parte interna da tampa do pingente, gravado com letra miúda, uma frase que gelou meu sangue mesmo debaixo daquela chuva fria. Se algo me acontecer, procure quem mais você confia. Li 3 vezes. 4. Tentando processar. Tentando entender. Marta tinha deixado aquela mensagem. Tinha previsto que algo aconteceria. E tinha escolhido aquelas palavras específicas. Procure quem mais você confia. Onde você encontrou isso? Perguntei para Lígia. Minha voz tinha mudado. Não era mais preocupação, era outra coisa. Algo mais escuro. Mais pesado. No terreno, ela disse. Aquele terreno onde você morava com ela. Onde a casa antiga ficava. A casa onde morei com Marta por apenas 6 meses antes dela desaparecer. Uma casinha simples de 3 cômodos que alugávamos na época. O terreno tinha sido vendido anos depois. Passou por vários donos. Ultimamente soube que a prefeitura tinha desapropriado para fazer uma nova estrada. Estavam escavando, mexendo na terra. Como você foi parar lá? Ela engoliu seco. Soube que estavam fazendo obra, que iam abrir a estrada nova. Pensei que talvez encontrassem alguma coisa. Fui lá várias vezes nas últimas semanas, observando, esperando. Esperando o quê, Lígia?
Ela não respondeu. Apenas olhava para o chão enlameado. O colar estava enterrado? Perguntei. Sim, não muito fundo. Uns 50 centímetros. A retroescavadeira revirou tudo. Fiquei observando de longe. Vi quando a terra se abriu e algo brilhou. Esperei os operários irem embora. Voltei de noite. Cavei com as próprias mãos até achar. Por quê? Por que você faria isso? Ela finalmente me olhou nos olhos. Porque eu sabia que estava lá. Sempre soube. O mundo girou. Segurei no braço dela. Não de carinho, de necessidade. Precisava de apoio para não cair. O que você quer dizer com sempre soube? Carlos, vamos para casa. Por favor. Vou te explicar tudo. Mas não aqui. Não assim. Minha cabeça estava explodindo. 30 anos. 30 anos desde que Marta desapareceu. 30 anos de perguntas sem respostas. De noites sem dormir. De culpa por não ter protegido ela. De dor por nunca saber o que aconteceu. E agora minha esposa, a mulher com quem dividi a vida por um quarto de século, estava me dizendo que sempre soube. Voltamos para a picape em silêncio. Lígia entrou do lado do passageiro. Fechou a porta devagar. Ficou olhando para as próprias mãos. Eu liguei o motor. Os limpadores voltaram a trabalhar. A estrada estava cada vez pior. Mas dirigi no automático. Meu cérebro estava muito ocupado tentando processar o impossível. Marta tinha desaparecido em uma segunda-feira de agosto de 1994. Eu tinha 26 anos. Ela, 24. Estávamos juntos havia 3 anos. Morávamos juntos havia 6 meses. Ela trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade. Eu tinha acabado de começar a trabalhar com o meu pai na pequena transportadora que ele tinha na época. Naquela segunda-feira, Marta saiu para o trabalho como sempre. 7 horas da manhã. Me deu um beijo de despedida. Disse que voltaria para o almoço. Nunca mais voltou. Não chegou no trabalho. Não ligou. Simplesmente sumiu. Como se tivesse evaporado. Registrei o desaparecimento no mesmo dia. A polícia investigou. Fizeram buscas. Interrogaram todo mundo que a conhecia. Checaram hospitais, rodoviárias, aeroportos. Nada. Nenhum vestígio. Nenhuma pista. Nenhum corpo. Como se ela nunca tivesse existido. Os primeiros meses foram um inferno. Não dormia, não comia direito. Cada telefone tocando era uma esperança. Cada carro parecido na rua era um sobressalto. Coloquei cartazes pela cidade inteira. Ofereci recompensa. Conversei com videntes, com investigadores particulares, com qualquer um que pudesse ajudar. Depois de 1 ano, a polícia arquivou o caso. Sem novas pistas, não havia mais o que fazer. Disseram que provavelmente ela tinha fugido voluntariamente, que muita gente desaparece assim, começa uma vida nova em outro lugar. Mas eu conhecia Marta. Ela não faria isso, não comigo, não daquele jeito. Levei mais 2 anos para aceitar que ela não voltaria. Mais 3 para conseguir pensar nela sem desmoronar. E então conheci Lígia. Foi em uma festa de casamento de um primo distante. Eu tinha 32 anos. Ela, 24. Era professora de educação infantil. Tinha um sorriso tímido e olhos gentis. Conversamos a noite inteira. Sobre coisas leves. Filmes, músicas, sonhos pequenos. Ela não perguntou sobre meu passado. Não forçou nada. Apenas estava ali, presente, real. Começamos a namorar devagar, sem pressa. Ela sabia sobre Marta. Todo mundo na cidade sabia. O caso tinha sido notícia por meses, mas Lígia nunca demonstrou ciúmes de uma memória. Nunca me pressionou a esquecer. Apenas me ofereceu um futuro diferente. Casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia simples na igreja do centro. Meu pai estava vivo ainda. Minha mãe tinha morrido quando eu era adolescente, mas meu irmão Paulo estava lá. Os pais da Lígia vieram de Goiânia. Alguns amigos. Nada muito grande. Compramos a chácara com o dinheiro que juntamos. Eu assumi a transportadora quando meu pai se aposentou. Lígia continuou dando aula por alguns anos, depois largou para cuidar da casa e de nós. Não tivemos filhos. Tentamos. Lígia fez tratamentos. Eu fiz exames.
Os médicos disseram que era improvável, mas não impossível. Continuamos tentando por uns 5 anos. Depois paramos. Aceitamos que seríamos só nós dois. E estava tudo bem. Tínhamos um ao outro. Tínhamos a chácara. Tínhamos uma vida tranquila. Ou eu pensava que tínhamos. Cheguei na entrada da chácara. O portão de ferro estava aberto, como sempre. A estrada de acesso tinha virado um lamaçal. A picape derrapou 2 vezes antes de conseguir estacionar perto da casa. Desliguei o motor. O barulho da chuva no teto ficou mais alto sem o som do motor para abafar. Preciso de um banho quente, Lígia disse. Estava com os braços cruzados, tremendo. Depois a gente conversa. Você vai me contar tudo. Ela acenou sem me olhar. Desceu da picape. Correu até a varanda. Eu fiquei mais um momento ali sentado, olhando para o colar que tinha colocado no porta-luvas. Aquele pedaço de metal velho que acabava de reabrir uma ferida que eu achava que tinha cicatrizado. Se algo me acontecer, procure quem mais você confia. Quem Marta confiava além de mim? Na época, ela tinha algumas amigas do trabalho. Tinha uma prima em São Paulo. Tinha os pais, mas eles tinham morrido em um acidente de carro 2 anos antes do desaparecimento dela. Por isso ela estava em Goiás. Tinha vindo para tentar recomeçar, para fugir da dor da perda. E eu tinha sido a pessoa que ela encontrou para reconstruir uma vida. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Entrei em casa. Lígia já estava no banheiro. Ouvia a água do chuveiro correndo. Fui para a cozinha. Coloquei água para ferver para fazer café. Precisava de algo quente. Algo forte. As mãos ainda tremiam quando peguei a xícara do armário. Sentei na mesa da cozinha. Aquela mesa de madeira que compramos há 15 anos em uma liquidação. Ainda tinha as marcas dos copos sem descanso. As arranhadas de garfos e facas. As histórias de milhares de refeições divididas. O café estava forte demais. Amargo. Mas bebi mesmo assim. Precisava de algo para me ancorar. Para me lembrar que eu estava ali. Que aquilo estava acontecendo de verdade. 20 minutos depois, Lígia apareceu. Tinha trocado de roupa. Vestia uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca simples. Os cabelos estavam ainda úmidos, mas penteados. O rosto sem maquiagem mostrava as olheiras. As rugas ao redor dos olhos. As marcas dos 48 anos dela. Sentou-se na minha frente. Aceitou a xícara de café que eu empurrei para ela. Bebeu um gole. Fez careta com o amargor, mas não reclamou. Quanto tempo eu esperei até que ela falasse? 2 minutos? 5? 10? Pareceu uma eternidade. Eu conhecia Marta. Ela disse finalmente. Antes de você a conhecer. Essa foi a primeira bomba. Caiu devagar. Sorrateira. Como assim conhecia? Lígia suspirou. Estudamos juntas por 1 ano. Quando ela se mudou para cá, ela entrou no curso de secretariado da escola técnica. Eu estava fazendo magistério no mesmo prédio. Ficamos amigas. Você nunca me disse isso. Eu sei. Por quê? Porque era complicado. Complicado como? Ela olhou para a xícara. Para qualquer lugar menos para mim. Porque eu gostava dela. Não como amiga. De outro jeito. As palavras levaram tempo para fazer sentido. Quando fizeram, foi como levar um soco. Você está dizendo que eu estava apaixonada por ela. Sim, Lígia disse. Tinha lágrimas nos olhos de novo. Sim, Carlos. Eu amava a Marta. Fiquei sem reação. Minha esposa, a mulher com quem vivi 25 anos, estava me dizendo que era apaixonada pela mulher que desapareceu 30 anos atrás. Pela minha ex-namorada. Ela sabia? Perguntei. Marta sabia? Sim, contei para ela. Um dia depois da aula. A gente estava tomando sorvete na praça. Eu juntei coragem e contei. Disse que achava ela linda. Que pensava nela o tempo todo. Que queria estar perto dela sempre. E o que ela disse? Que me amava também. Como amiga. Apenas como amiga. Que gostava de homens. Que tinha acabado de conhecer alguém especial. Você. Fechei os olhos. Respirei fundo, tentei processar. Lígia tinha 20 anos na época. Marta também. Eu tinha 23. Todos tão jovens.
tão cheios de emoções descontroladas e sonhos indefinidos. E depois, perguntei. Vocês continuaram amigas? Por um tempo, alguns meses, mas foi ficando difícil. Ver ela com você, ouvi-la falar sobre você, sobre como estava feliz, foi ficando doloroso demais. Então você se afastou. Sim, inventei desculpas. Disse que estava ocupada com os estudos, que estava saindo com outras pessoas. Marta tentou manter contato por um tempo. Me ligava, me convidava para sair, mas eu sempre tinha uma desculpa pronta. Quanto tempo antes do desaparecimento você parou de falar com ela? Uns 6 meses. Então vocês não eram amigas quando ela sumiu? Não, mas eu soube. Todo mundo soube. Foi notícia em todos os jornais. Passa na TV. Sua foto estava em todos os postes da cidade. E você nunca veio falar comigo. Nunca se apresentou para a polícia dizendo que a conhecia. Nunca ofereceu ajuda. Lígia limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que tinha sido apaixonada por ela. Vergonha de admitir que tinha me afastado por ciúmes. Achei que iam pensar que eu tinha algo a ver com o desaparecimento. E tinha. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Raiva. Dor. Culpa. Não da forma que você está pensando. Então de que forma? Lígia se levantou. Começou a andar pela cozinha. Nervosa. Inquieta. Os passos faziam o piso de cerâmica ranger. Naquela época, eu não sabia de nada. Juro. Só anos depois, muitos anos depois, é que comecei a desconfiar. Desconfiar de quê? Ela parou de andar. Ficou de costas para mim, os ombros tensos, a cabeça baixa, que o desaparecimento dela não tinha sido acidental, que alguém tinha feito algo com ela, e que a pessoa que fez tinha razões muito específicas. Quem? Minha voz estava mais alta do que eu queria. Quem fez algo com a Marta? Lígia se virou lentamente. Seu rosto estava pálido. Seu pai. Carlos. Acho que foi seu pai. O chão se abriu embaixo dos meus pés. Meu pai. Sebastião Silva. O homem que me criou. Que me ensinou a dirigir. Que me deu a transportadora. Que morreu havia 10 anos de infarto. Que eu enterrei com honras. Que chorei por meses. Você está louca. Meu pai nunca faria isso. Lígia voltou para a cadeira. Sentou devagar. Pegou minhas mãos sobre a mesa. Elas estavam frias, trêmulas. Eu sei que é difícil ouvir. Eu sei. Mas precisa me escutar até o fim. Tirei minhas mãos de debaixo das dela. Cruzei os braços. Esperando. Desconfiando. Você se lembra de como seu pai era? Ela disse. Como ele tinha ideias muito rígidas sobre família. Sobre linhagem. Sobre quem era digno ou não de fazer parte do Silva. Lembrava. Meu pai era duro, conservador. Tinha orgulho do sobrenome mesmo a família não tendo nada de especial. Éramos gente simples, trabalhadora, mas ele agia como se fôssemos alguma espécie de nobreza do interior. Marta não vinha de família com dinheiro. Lígia continuou. Os pais dela tinham morrido. Ela estava sozinha. Trabalhava como secretária. Não tinha estudo superior. Para seu pai, ela não era boa o suficiente para você. Ele nunca disse isso. Não na sua frente. Mas disse para outras pessoas. Eu soube disso anos depois. Quando comecei a namorar você. Seu pai me testou. Me fez perguntas sobre minha família. Sobre meus pais. Sobre de onde eu vinha. Queria ter certeza que eu era apropriada. Meu estômago se revirava. Sim, eu lembrava daquelas conversas. Das perguntas do meu pai para Lígia. Achei na época que ele estava apenas sendo protetor, sendo pai. Mas talvez tivesse sido mais que isso. Isso não significa que ele matou a Marta, eu disse. Apenas significa que ele era chato e preconceituoso. Concordo. Não seria suficiente. Mas tem mais. O quê? Lígia respirou fundo. Umas 2 semanas antes de Marta desaparecer, ela me ligou. Depois de meses sem falar, ela me ligou. Disse que precisava conversar, que estava com medo. Marcamos de nos ver em um café. E o que ela disse? Que seu pai tinha ido visitar ela no trabalho. Sozinho. Sem você saber.
Tinha oferecido dinheiro para ela te deixar. 5.000 reais. Era muito dinheiro na época. Era. 5.000 reais em 1994 equivaliam a quase 3 vezes isso hoje. E ela aceitou? Não. Ela recusou. Disse que amava você. Que não ia deixar você por dinheiro. Seu pai ficou furioso. Disse que ela ia se arrepender. Que ia fazer ela se arrepender. Isso é sério, Lígia. Se você sabia disso, deveria ter contado para a polícia na época. Eu sei. Mas tinha medo. Medo do seu pai. Medo do que ele poderia fazer comigo também. E tinha outra coisa. O quê? Ela parecia hesitante. Como se o que viesse a seguir fosse pior ainda. Marta me pediu para não contar para você. Disse que ia resolver sozinha. Que não queria criar problemas entre você e seu pai. Ela sabia como você amava ele. Como respeitava ele. Lágrimas queimavam meus olhos. Raiva. Confusão. Dor. Tudo misturado em uma bola de fogo no meu peito. Se o que Lígia estava dizendo era verdade, então meu pai tinha ameaçado Marta. E ela tinha desaparecido 2 semanas depois. E meu pai nunca tinha dito nada. Tinha me consolado. Tinha ajudado nas buscas. Tinha colocado os caminhões da transportadora à disposição para procurar por ela. Tudo isso sabendo o que tinha feito. Eu não tinha provas. Lígia disse rápido. Nada concreto. Apenas uma conversa. A palavra dela contra a dele. E ela tinha sumido. Não tinha como provar nada. Mas você suspeitava. Sim, sempre suspeitei. Por isso, quando soube das obras no terreno antigo, fui lá. Achei que talvez seu pai tivesse enterrado ela ali, perto da casa onde vocês moravam, onde ninguém procuraria depois que o terreno fosse vendido. E encontrou o colar. Encontrei. Estava dentro de uma caixinha de metal, junto com outras coisas. Que outras coisas? Lígia se levantou. Foi até a sala. Voltou com uma sacola plástica. Colocou sobre a mesa. Abriu devagar. Lá dentro tinha uma caixinha de metal enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapatos infantil. Abri. Dentro tinha o colar que eu já conhecia, mas tinha mais coisas. Um anel. Um pequeno. Uma caneta. E um pedaço de papel dobrado. Peguei o papel. Estava amarelado. Frágil. Quase se desfazendo. Abri com cuidado máximo. Era uma carta. Escrita à mão. Com a letra de Marta. Reconheci imediatamente aquela caligrafia arredondada. Carlos, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Não queria te preocupar. Não queria criar problemas entre você e sua família. Mas preciso que saiba a verdade. Seu pai me ameaçou. Ofereceu dinheiro para eu te deixar. Quando recusei, disse que faria eu sumir. Achei que era só raiva, só palavras. Mas estou com medo. Se algo acontecer, procure quem mais você confia. Não acredite em acidentes. Te amo. Sempre te amei. Sempre vou te amar. Marta. Minha visão ficou embaçada. As lágrimas finalmente caíram. Soluços sacudiram meu corpo. 30 anos. 30 anos desde que Marta escreveu aquela carta. 30 anos que ela previu o próprio destino e tentou me avisar. E eu nunca soube. Nunca tive a chance de proteger ela, de acreditar nela, de investigar meu próprio pai. Lígia colocou a mão no meu ombro. Não falou nada. Apenas ficou ali, deixando eu processar, deixando eu chorar. Quanto tempo fiquei ali sentado? Não sei. Talvez 10 minutos. Talvez meia hora. Quando finalmente consegui respirar de novo, limpei o rosto com as mãos. Olhei para Lígia. Por que você não me mostrou isso antes? Por que esperou até agora? Porque seu pai acabou de morrer faz 10 anos. Achei que não adiantava mais. Que só ia te fazer sofrer à toa. Que o passado estava enterrado e era melhor deixar assim. Mas mudou de ideia. As obras começaram. Achei que iam encontrar mais coisas. Talvez o corpo dela. Não queria que você descobrisse assim. Por estranhos. Por policiais. Queria ter a chance de te preparar, de te explicar. Levantei da cadeira. Precisava me mexer. Caminhar.
Fazer algo além de ficar ali sentado absorvendo aquelas bombas uma após a outra. Fui até a janela da sala. A chuva tinha diminuído. Agora, era só uma garoa fina. O céu estava escurecendo. Devia ser quase 19 horas. Meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me levava para pescar no rio aos domingos, que trabalhava 12 horas por dia para manter a transportadora funcionando, que me abraçou quando Marta desapareceu e disse que ia ficar tudo bem, que a gente ia encontrá-la. Ele sabia o tempo todo. Sabia por que tinha sido ele. Preciso falar com Paulo, eu disse. Meu irmão, ele precisa saber disso. Lígia ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho. Paulo já sabe. Me virei tão rápido que senti uma pontada no pescoço. O quê? Ela evitou meu olhar. Paulo estava lá naquele dia. O dia que seu pai foi ameaçar Marta no trabalho. Ele dirigiu seu pai até lá. Ficou esperando no carro. Não. Não. Meu irmão não. Paulo tinha apenas 21 anos na época. Era jovem. Imaturo. Mas não era mau. Não era capaz de ser cúmplice de algo assim. Ele não participou do que aconteceu depois. Lígia disse rapidamente. Pelo menos não acredito que tenha participado. Mas sabia da ameaça. E nunca contou para você. Como você sabe disso? Ela hesitou. Paulo me contou. Anos depois. Quando a gente já era casado. Ele estava bêbado em um churrasco na casa dele. Puxou conversa comigo. Disse que carregava um peso. Que tinha segredos que não podia contar. Insisti. Ele acabou me contando sobre aquele dia. Sobre ter levado seu pai no escritório. Sobre ter esperado no carro enquanto seu pai entrava. Sobre ter visto seu pai sair vermelho de raiva. E você nunca me contou. Prometi para ele que não contaria. E na época achei que não ia adiantar nada mesmo. Seu pai já estava morto. Marta já estava desaparecida há anos. O que mudaria? Tudo! Eu gritei. Mudaria tudo. Eu teria sabido a verdade. Teria podido investigar. Procurar justiça. Justiça? Contra quem? Seu pai estava morto. Não tinha corpo. Não tinha provas concretas. Só suspeitas. Só palavras. Ela tinha razão. Eu odiava admitir. Mas ela tinha razão. Peguei as chaves da picape. Estou indo na casa do Paulo. Carlos, já é noite, está chovendo. Pode esperar até amanhã. Não. Não posso. Ele me deve uma explicação. Me deve isso há 30 anos. Lígia tentou me segurar pelo braço. Eu me desvencilhei. Não com violência. Apenas com firmeza. Ela deixou a mão cair. O olhar dela era de preocupação misturada com culpa. Vou junto com você então. Não. Fica aqui. Isso é entre mim e meu irmão. Saí sem esperar resposta. A chuva fina molhou meu rosto assim que pisei na varanda. Nem liguei. Entrei na picape. Liguei o motor. As rodas derraparam na lama antes de conseguir tração. A casa do Paulo ficava a uns 20 minutos dali. No mesmo município, mas do outro lado. Ele também tinha uma chácara, menor que a minha. Criava algumas galinhas. Tinha uma horta. Trabalhava como mecânico em uma oficina na cidade. Era casado com Sônia havia 15 anos. Tinham 2 filhos. Um menino de 13 e uma menina de 11. Meu irmão mais novo. 3 anos de diferença entre a gente. Sempre fomos próximos quando crianças. Brincávamos juntos, brigávamos juntos. Defendíamos um ao outro na escola. Mas depois que crescemos, depois que cada um seguiu seu caminho, fomos nos distanciando. Ainda nos víamos nos almoços de domingo na casa dele ou na minha, nas festas de família, nos aniversários das crianças, mas não éramos mais íntimos. Não conversávamos sobre coisas importantes, apenas superficialidades, futebol, trabalho, tempo. Será que era por causa disso? Por causa do segredo que ele carregava? Por causa da culpa? A estrada estava escura. Meus faróis cortavam a neblina que começava a se formar. Passei por 2 fazendas. Por um pequeno mercadinho já fechado. Por um posto de gasolina desativado. A zona rural era assim à noite. Vazia, silenciosa, isolada. Quando cheguei na entrada da chácara do Paulo, vi que as luzes da casa estavam acesas.
O carro dele, um Gol prata velho, estava estacionado na frente. Encostei atrás. Desliguei o motor. Fiquei ali sentado por um momento, preparando o que ia dizer, tentando controlar a raiva que fervia dentro de mim. Desci da picape. Andei até a porta. Bati 3 vezes, forte, mais forte do que deveria. Paulo abriu. Estava de bermuda e camiseta, pés descalços. Tinha uma cerveja na mão. O rosto dele se iluminou quando me viu. Depois, quando registrou minha expressão, a luz se apagou. Carlos, tudo bem? Não, nada está bem. Precisa conversar comigo. Agora. Ele olhou para trás, para dentro da casa. Sônia estava sentada no sofá assistindo TV. As crianças deviam estar nos quartos. Vamos lá fora então. Saímos. Fomos até o pequeno galpão onde ele guardava ferramentas e peças de carro. Acendeu a luz. Uma lâmpada única balançando no teto. Iluminação amarela e fraca. Cheiro de óleo e graxa. Do que se trata? Ele perguntou. Mas pelo tom de voz, acho que já sabia. Você sabia. Minha voz estava calma. Calma demais. Acalmaria antes da tempestade. Sabia o tempo todo e nunca me contou. Paulo fechou os olhos. Colocou a cerveja sobre uma bancada velha. Passou as mãos pelo rosto. Carlos. Estava com o nosso pai. Quando ele foi ameaçar Marta. Quando ele ofereceu dinheiro para ela me deixar. Quando ele disse que ia fazer ela se arrepender. Você estava lá, eu estava no carro. Não participei da conversa. Mas sabia. E nunca me contou. 30 anos, Paulo. 30 anos eu sofri sem saber o que tinha acontecido com ela. E você sabia. Ele abriu os olhos. Tinha lágrimas ali. Não sabia que ele ia fazer alguma coisa com ela. Juro. Achei que fossem só palavras. Só o velho sendo cabeça dura. Você conhecia ele. Sabia como ele era com essas coisas de família e tradição. Ela desapareceu 2 semanas depois. 2 semanas. E você não achou estranho? Não desconfiou? Claro que desconfiei. Mas não tinha provas. E era nosso pai, Carlos. Nosso pai. Como eu ia acusar ele de algo assim? Contando a verdade. Contando para mim. Contando para a polícia. Paulo começou a andar de um lado para o outro. Nervoso. Aflito. Você não entende. O velho me ameaçou também. Disse que se eu abrisse a boca ia acabar comigo. Ia tirar minha parte na herança. Ia me expulsar da família. Eu tinha 21 anos. Morava com ele ainda. Dependia dele para tudo. Então você escolheu proteger a si mesmo. Escolheu o dinheiro, a herança, a família. Em vez de fazer a coisa certa. Não foi assim. Não foi tão simples. Me diz então. Me explica como foi. Porque eu realmente quero entender como meu próprio irmão me traiu. Paulo parou de andar. Me encarou. Tinha raiva nos olhos também agora. Você quer a verdade? A verdade completa? Então senta aí e escuta. Encostei na bancada. Braços cruzados. Esperando. O velho não gostava da Marta, ele começou. Você sabia disso. Todo mundo sabia. Ele achava que ela não era boa o suficiente. Que estava com você por interesse. Que ia te usar e depois te descartar. Ela não era assim. Eu sei. Mas o velho não enxergava isso. Para ele, qualquer mulher sem família, sem dinheiro, sem sobrenome, era interesseira. Ele conversou comigo antes de ir falar com ela. Disse que ia oferecer dinheiro. Que se ela aceitasse, provaria que ele estava certo. Que era só interesseira. E se recusasse, ele encontraria outro jeito de afastá-la de você. Que outro jeito? Não sei. Não especificou. Só disse que ia resolver o problema. Que eu não precisava me preocupar. E você acreditou nele? Paulo olhou para o chão. Balançou a cabeça. Sim, acreditei. Achei que ele só ia assustar ela. Fazer ela mudar de cidade. Algo assim. Não que ia... Ele não completou a frase. Não conseguiu. Matá-la. Pode falar a palavra, Paulo. Não que ia matá-la. Não temos certeza que foi isso. Nunca acharam o corpo. A carta, eu disse. Marta deixou uma carta, dizendo que nosso pai a ameaçou. Que se algo acontecesse com ela, era culpa dele. Paulo empalideceu. Que carta? Lígia encontrou.
enterrada no terreno onde eu morava com a Marta, junto com o colar dela, com outras coisas. Ele sentou em um banquinho velho. As pernas pareciam ter perdido a força. Então é verdade. Ele realmente fez isso. Como você conviveu com isso? Como você me olhou nos olhos todos esses anos sabendo? Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Você acha que foi fácil? Ver você sofrer? Ver você procurar por ela? Ver você definhar? Queria contar milhões de vezes, mas sempre me segurava, porque o velho estava vivo ainda, e tinha medo do que ele faria. E depois que ele morreu, 10 anos atrás, por que não contou então? Paulo me olhou, os olhos vermelhos, o rosto marcado pela culpa. Porque 10 anos já tinham passado. Porque achei que não mudaria nada. Porque tinha medo de perder você. Você era tudo que me restava de família. Você me perdeu mesmo assim. Você me perdeu no momento que escolheu o silêncio. Virei as costas. Ia embora. Não tinha mais nada a dizer para ele. Carlos, espera. Parei. Não me virei. Apenas esperei. Tem uma coisa que você precisa saber. Sobre onde o corpo pode estar. Me virei devagar. O quê? Uma semana depois que Marta sumiu, o velho mandou fazer uma reforma na transportadora. Disse que ia ampliar o galpão. Cavaram o chão inteiro. Colocaram uma base nova de concreto. Trabalho de uma semana inteira. O sangue nas minhas veias congelou. Você está dizendo que eu acho que ele enterrou ela lá, debaixo do concreto, onde ninguém nunca procuraria, onde seria impossível de achar sem demolir tudo. A transportadora, o lugar onde eu trabalhava todos os dias, onde passei os últimos 30 anos da minha vida. Marta tinha estado lá o tempo todo, debaixo dos meus pés. Senti náusea. Corri para fora do galpão. Vomitei na grama molhada. Meu corpo inteiro tremia. Paulo veio atrás de mim. Colocou a mão nas minhas costas. Tirei ela com um tapa. Não me toca. Nunca mais me toca. Voltei para a picape. Entrei. Liguei o motor. Paulo ficou ali parado na luz do galpão. Pequeno. Patético. Culpado. Dirigi de volta para casa em estado de choque. Não lembro do caminho. Não lembro de nada além das palavras do Paulo ecoando na minha cabeça. Debaixo do concreto. Debaixo do concreto. Debaixo do concreto. Quando cheguei em casa, Lígia estava na sala esperando. Tinha feito chá. Tinha preparado a cama. Tinha trocado os lençóis. Como se isso pudesse ajudar. Como se alguma coisa pudesse ajudar. O que ele disse? Ela perguntou. Que Marta provavelmente está enterrada na transportadora, debaixo do concreto que meu pai mandou colocar uma semana depois dela desaparecer. Lígia levou a mão à boca. Meu Deus! Preciso chamar a polícia. Preciso denunciar. Precisa descansar. Amanhã você resolve isso. Hoje você já passou por demais. Ela tinha razão. Mas como eu ia dormir? Como ia fechar os olhos sabendo de tudo isso? Sabendo que meu pai era um assassino, que meu irmão era cúmplice, que minha esposa tinha guardado segredos por anos. Deitei na cama vestido. Nem troquei de roupa. Lígia se deitou ao meu lado. Ficamos ali no escuro, sem nos tocar, sem falar. Apenas existindo no mesmo espaço cheio de verdades impossíveis. Eu te amo, ela disse depois de um tempo. Eu sei que não parece agora, mas tudo que fiz foi por amor. Por você, porque não queria te ver sofrer mais. Você me conheceu depois que a Marta sumiu. Você se aproximou de mim sabendo de tudo. Isso foi amor ou foi culpa? Silêncio. Longo. Pesado. Depois ela disse. Talvez um pouco dos dois. No começo talvez tenha sido culpa, mas com o tempo virou amor de verdade. Você tem que acreditar nisso. Não sei no que acreditar mais. Ela começou a chorar baixinho. Soluços abafados no travesseiro. Parte de mim queria consolá-la. Parte de mim queria gritar. Parte de mim só queria desaparecer. Acabei dormindo por puro esgotamento. Sonhei com Marta. Com ela jovem, rindo, usando aquele colar. Com ela desaparecendo na névoa. Com ela embaixo de concreto gritando meu nome. Acordei suado, ofegante, com o coração disparado.
Eram 5:30 da manhã. Lígia ainda dormia ao meu lado. Levantei com cuidado para não acordá-la. Fui para a cozinha. Fiz café forte. Sentei na mesma mesa onde tinha ouvido as confissões dela. Peguei meu celular. Liguei para a delegacia. Atendeu uma mulher, voz sonolenta. Plantão noturno. Expliquei quem eu era. Disse que tinha informações sobre um desaparecimento antigo. Que precisava falar com alguém. Que era urgente. Ela me passou para o delegado de plantão. Um homem mais velho. Voz cansada. Disse que conhecia o caso. Que tinha sido policial novato quando Marta desapareceu. Que lembrava de mim indo à delegacia todos os dias perguntar se tinha novidades. Contei tudo. A carta. O colar. As ameaças do meu pai. A suspeita de onde o corpo podia estar. Ele escutou em silêncio. Depois disse que ia mandar uma equipe na minha casa de manhã. Que iam precisar de todas as evidências. Que iam abrir uma investigação formal. Desliguei. Fiquei ali sentado olhando para o café esfriando na xícara. O sol começava a nascer. Os primeiros raios iluminavam a cozinha. Mais um dia. Mais um dia sem a verdade. Mas talvez o último. Lígia apareceu às 7. Tinha os olhos inchados de tanto chorar. O rosto marcado pelo travesseiro. Serviu-se de café. Sentou na minha frente. Liguei para a polícia, eu disse. Ela acenou. Esperava isso. Vão vir aqui pegar as evidências. Vão abrir investigação. Vão escavar a transportadora. E depois? Depois a gente vê. Depois a verdade finalmente sai. Depois Marta finalmente descansa em paz. E a gente? Nós? Olhei para ela. Para a mulher que tinha sido minha companheira por 25 anos. Que tinha cuidado de mim. Que tinha dividido minha vida. Que também tinha mentido. Que também tinha escondido. Que também tinha participado do encobrimento, mesmo que por omissão. Não sei. Sinceramente, não sei. A polícia chegou às 9 da manhã. 2 carros. 4 policiais. O delegado que tinha falado comigo ao telefone. Uma policial técnica. Um fotógrafo. Um escrivão. Levaram a caixinha de metal. Fotografaram tudo. Fizeram perguntas. Anotaram respostas. Queriam conversar com Paulo. Dei o endereço dele. Queriam permissão para escavar a transportadora. Assinei todos os papéis necessários. 3 dias depois começaram a escavação. Fecharam a transportadora. Interditaram o galpão. Trouxeram uma retroescavadeira. Quebraram o concreto. Começaram a cavar. Fui até lá no primeiro dia. Fiquei do lado de fora, olhando. Os operários trabalhavam metódicos, lentos, cuidadosos. Não queriam destruir possíveis evidências. Paulo apareceu no segundo dia. Ficou ao meu lado. Não falamos, apenas olhávamos. 2 irmãos unidos pelo sangue e separados pela traição. No terceiro dia encontraram. Não foi difícil. Estava a menos de 1 metro de profundidade. Embrulhado em lona plástica. Amarrado com corda. Enterrado com pressa e desleixo. Os restos mortais de Marta. A polícia isolou tudo. Chamaram a perícia. Chamaram o legista. Levaram horas fazendo o trabalho. Fotografando. Coletando. Documentando. O delegado veio falar comigo no final do dia. Confirmou que era ela. Que os ossos correspondiam ao perfil. Que tinham achado o documento de identidade dela junto com o corpo. Que a causa da morte provavelmente tinha sido trauma na cabeça. Uma pancada forte, violenta, fatal. Chorei ali mesmo, na frente de todo mundo, na frente dos policiais, na frente dos curiosos que tinham se reunido, na frente do meu irmão. Não me importei. Chorei pelos 30 anos perdidos. Pela verdade que chegou tarde demais. Pela mulher que amei e não consegui proteger. Paulo chorou também, diferente de mim. Seu choro era de culpa, de vergonha, de remorso tardio. Lígia não estava lá. Tinha ficado em casa. Disse que não conseguiria suportar ver, que já sabia o que iam encontrar, que não precisava da confirmação visual. O velório de Marta foi 4 dias depois. Caixão fechado. Não havia nada para ver. Apenas ossos. Apenas o que restou de quem ela foi. Mas fizemos mesmo assim.
Porque ela merecia. Porque 30 anos era tempo demais para esperar um funeral. Poucas pessoas foram. A maioria que a conhecia tinha morrido ou se mudado. Vieram alguns curiosos. Vieram os policiais. Veio o delegado. Veio uma repórter do jornal local. Veio Paulo com a família. Lígia foi. Ficou no fundo. Não chegou perto do caixão. Não tentou falar comigo. Apenas ficou ali. Uma sombra silenciosa carregando seu próprio peso. O padre que fez a cerimônia era jovem. Não conhecia a história. Li o que alguém tinha preparado para ele. Palavras genéricas sobre descanso eterno e paz. Sobre justiça divina e perdão. Não significavam nada. Eram apenas sons preenchendo o silêncio. Enterramos Marta no cemitério municipal, ao lado dos pais dela, finalmente reunida com a família. A lápide era simples, apenas o nome, as datas, nascimento e morte. 30 anos de diferença entre uma e outra, sendo que tinha morrido apenas semanas depois de desaparecer. A investigação continuou. Mesmo com meu pai morto, queriam fechar o caso oficialmente. Queriam documentar tudo. Queriam justiça mesmo que tardia. Paulo foi indiciado como cúmplice por omissão. Responderia processo. Poderia pegar de 2 a 6 anos. Seu advogado argumentou que ele era jovem na época, que estava sob coação, que tinha medo do pai. O juiz foi leniente. Deu 3 anos com possibilidade de cumprir em regime aberto. Minha cunhada Sônia pediu divórcio. Disse que não conseguia olhar para ele da mesma forma, que não conseguia confiar, que não queria que os filhos crescessem perto de alguém que tinha encoberto um crime por tanto tempo. A transportadora ficou fechada por 2 meses. Durante a investigação, durante a perícia, durante toda a burocracia legal, perdi contratos, perdi clientes. Os 2 motoristas que trabalhavam comigo tiveram que procurar emprego em outro lugar. Quando finalmente liberaram o galpão para uso, não sobrou muito. Pensei em vender, em me livrar daquele lugar que tinha se tornado um túmulo. Mas era meu sustento. Era tudo o que eu sabia fazer. Então limpei, consertei, reboquei o chão, pintei as paredes, tentei transformar aquele espaço em algo novo, algo que não carregasse o peso da morte. Contratei um motorista novo, depois outro. Aos poucos fui recuperando alguns clientes. Não voltou a ser como antes. Nunca voltaria. Mas era o suficiente para sobreviver. As coisas em casa também mudaram. Lígia e eu nos tornamos estranhos dividindo o mesmo teto. Conversávamos o necessário. Bom dia. Boa noite. O jantar está pronto. Vou sair para trabalhar. Nada mais. Nenhuma intimidade. Nenhum toque. Nenhum olhar que durasse mais que um segundo. Ela tentou algumas vezes. Tentou puxar conversa. Tentou explicar de novo. Tentou pedir perdão. Mas eu não conseguia. Não conseguia olhar para ela sem lembrar que tinha guardado o segredo. Que tinha se aproximado de mim sabendo de tudo. Que nosso casamento inteiro tinha sido construído sobre uma mentira de omissão. Meses se passaram assim. Outono virou inverno. Inverno virou primavera. A vida continuava porque tinha que continuar. Mas não era vida de verdade. Era apenas existência. Movimentos sem propósito. Dias sem significado. Foi em uma noite de setembro, quase 1 ano depois de ter encontrado Lígia chorando na estrada, que tomei a decisão. Estava na varanda, olhando para o lago que brilhava sob a lua cheia, tomando uma cerveja, pensando em tudo, em nada, em Marta, em meu pai, em Paulo, em Lígia, em mim. Lígia saiu e sentou ao meu lado. Não disse nada por um longo tempo. Apenas ficou ali. Depois de uns 15 minutos falou. Eu vou embora. Olhei para ela. Vou voltar para Goiânia. Ficar com meus pais. Eles estão velhos. Precisam de ajuda. E a gente precisa de distância. Acenou. Era a coisa certa. A única coisa que fazia sentido. Não estou pedindo divórcio. Ela continuou. Não agora. Talvez nunca. Mas preciso ir. Preciso te dar espaço para curar. Para decidir o que quer. E você? O que você quer? Ela deu um sorriso triste. Queria que nada disso tivesse acontecido. Queria ter tido coragem de contar a verdade desde o começo.
Queria ter sido mais forte, mas não fui. E agora tenho que viver com isso. Quando você vai? Amanhã. Já arrumei algumas coisas. O resto pode ficar. Vou levar só o necessário. Está bem. Ela ficou mais um pouco. Depois se levantou. Colocou a mão no meu ombro por um breve segundo. Sinto muito, Carlos. Por tudo. Entrou na casa. Ouvi os passos dela indo para o quarto. Ouvi a porta fechando. Fiquei ali na varanda até o sol nascer. Pensando. Lembrando. Processando. Lígia foi embora no dia seguinte como prometeu. Uma mala pequena. Uma bolsa. Entrou no ônibus sem olhar para trás. Fiquei vendo o ônibus sumir na estrada. Depois voltei para casa. A casa estava silenciosa. Vazia. Ecoava. Mas não era a mesma solidão de antes. Era diferente. Era uma solidão escolhida. Uma solidão necessária. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não da casa, não da transportadora. De mim mesmo. Comecei a fazer terapia. Uma psicóloga em Goiânia que atendia online. 1 hora por semana falando sobre tudo. Sobre o trauma. Sobre a traição. Sobre o luto multiplicado. Ela me ajudou a entender que não era culpa minha. Que não tinha como eu saber. Que não tinha como eu impedir. Que meu pai tinha feito escolhas. Paulo tinha feito escolhas. Lígia tinha feito escolhas. E que agora eu precisava fazer as minhas. Comecei a visitar o túmulo da Marta. Toda semana, levava flores. Às vezes falava com ela. Contava sobre minha semana. Sobre o trabalho. Sobre o tempo. Sobre nada e sobre tudo. Sabia que era apenas pedra e terra. Que ela não estava ali de verdade. Mas ajudava. Dava um lugar para colocar a dor. Paulo tentou se aproximar algumas vezes. Mandava mensagens. Ligava. Aparecia na transportadora. Mas eu ainda não estava pronto. A raiva tinha diminuído. Mas a mágoa permanecia. Talvez algum dia, talvez nunca. Não sabia. 1 ano e meio depois de Lígia ter ido embora, recebi uma ligação dela. Estava diferente. A voz mais firme. Mais leve. Oi, Carlos. Oi, Lígia. Como você está? Melhor. Bem melhor que antes. E você? Também estou melhor. Fiz terapia. Muito. Estou trabalhando de novo. Dando aula em uma escola aqui perto. Que bom. Silêncio confortável. Não era mais aquele silêncio pesado de antes. Era diferente. Era paz. Eu estava pensando, ela disse. Talvez a gente pudesse conversar. Pessoalmente. Não para voltar. Não para nada além de conversar. Fechar algumas coisas. Aceito. Quando? Que tal semana que vem? Posso ir aí. Pode vir. Ela veio na sexta-feira seguinte. Alugou um carro. Chegou no fim da tarde. Estava mais magra, o cabelo mais curto, roupas diferentes, parecia outra pessoa. Talvez fosse. Sentamos na varanda, no mesmo lugar onde tínhamos sentado tantas vezes. Mas agora era diferente. Éramos diferentes. Queria te dizer algumas coisas. Ela começou. Coisas que não disse antes. Estou escutando. Ela respirou fundo. Eu amava a Marta. Isso é verdade. Mas você não foi segunda escolha. Quando te conheci e quando a gente começou, não foi por culpa ou por pena. Foi porque vi em você algo que me atraiu. Sua bondade, sua força, sua capacidade de reconstruir depois de tudo. Continuou. Não contei sobre meu pai porque achei que estava te protegendo. Sei que parece arrogante. Sei que não era minha decisão tomar. Mas na época pareceu o certo. E conforme os anos passavam, ficava mais difícil contar. Porque cada dia que passava era mais um dia de mentira. Eu entendo, eu disse. E era verdade, não justificava. Mas entendia. Ela limpou uma lágrima. Queria que você soubesse que nosso casamento foi real. Para mim foi real, cada momento, cada ano. Foram os melhores 25 anos da minha vida. Mesmo com tudo. Para mim também foram, admiti. Até não serem mais. Ela sorriu triste. Acenou. Entendeu. Ficamos ali por horas, conversando. Relembrando os momentos bons. Os aniversários. As viagens curtas para cidades vizinhas. As noites de domingo assistindo filme. As manhãs de café com pão de queijo.
Tudo que tinha sido real no meio de tudo que tinha sido falso. Quando escureceu, ela se levantou. Preciso ir. Tenho que devolver o carro amanhã cedo. Tudo bem. Ela hesitou. Depois deu um passo à frente e me abraçou. Foi rápido, mas significou tudo. Perdão sem palavras. Aceitação mútua de que alguns capítulos precisavam terminar para que outros começassem. Cuida-se, Carlos. Você também, Lígia. Vi o carro dela sumir na estrada. Dessa vez sem peso no peito. Dessa vez sem raiva. Apenas uma tristeza suave. Uma melancolia aceitável. 2 anos se passaram desde aquela quinta-feira chuvosa que mudou tudo. A transportadora estava estável novamente. Não próspera, mas funcionando. Tinha 4 motoristas agora. Alguns contratos novos. A vida seguia seu curso natural. Paulo cumpriu sua pena em regime aberto. Trabalhando de dia, se reportando à noite. Quando terminou, tentou se aproximar de novo. Dessa vez eu deixei. Não voltamos a ser como éramos. Nunca seríamos. Mas conseguíamos estar na mesma sala sem que o ar ficasse irrespirável. Lígia ligava de vez em quando. Conversas curtas, atualizações sobre a vida. Nada profundo, nada doloroso. Apenas 2 ex-cônjuges mantendo contato civilizado. Ela tinha começado a namorar alguém. Um professor da escola onde trabalhava. Disse que estava feliz. Torci para que fosse verdade. Eu ainda não tinha conseguido pensar em mais ninguém dessa forma. Talvez algum dia. Talvez não. Não me importava mais. Tinha aprendido que solidão não era necessariamente ruim. Às vezes era apenas espaço para crescer. Foi em uma manhã de abril, 3 anos depois de tudo, que recebi uma ligação inesperada. Um número desconhecido. Atendi preparado para ser propaganda ou cobrança. Alô? Carlos Silva? A voz era feminina. Jovem. Nervosa. Sim, sou eu. Meu nome é Amanda. Amanda Santos. Não sei se você se lembra, mas minha mãe era prima da Marta. O nome demorou um momento para fazer sentido. Depois lembrei. Marta tinha uma prima em São Paulo. Tinha mencionado ela algumas vezes. Uma prima distante que via raramente, mas gostava muito. Lembro sim. A filha dela? Isso. Olha, eu sei que faz muito tempo. Sei que você provavelmente quer esquecer tudo isso. Mas achei algo que talvez você devesse ver. Meu coração acelerou levemente. O quê? Minha mãe morreu ano passado. Câncer. Quando estava arrumando as coisas dela, achei uma caixa no fundo do armário. Tinha cartas. Cartas da Marta para minha mãe. Respirei fundo. Quantas cartas? Umas 15. Mais ou menos. Escritas ao longo de 2 anos, antes dela desaparecer. E o que elas dizem? Amanda hesitou. Muita coisa. Sobre a vida dela. Sobre você. Sobre o que estava acontecendo. Acho que você deveria ler. Posso mandar pelos correios se quiser, ou posso levar pessoalmente se preferir. Pensei por um momento. Onde você mora? Em São Paulo ainda. Mas posso ir até Goiás. Estava pensando em fazer uma viagem mesmo. Conhecer os lugares que minha mãe falava. Pode vir. Manda mensagem quando tiver data. Te busco na rodoviária. Obrigada, Carlos. Acho que isso vai te ajudar a entender melhor. Vai te dar um pouco de paz. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. Cartas. Marta tinha escrito cartas. Tinha documentado seus pensamentos, seus medos, sua vida. E eu estava prestes a ter acesso a uma parte dela que nunca conheci. Amanda chegou 2 semanas depois. Era uma mulher de uns 30 anos. Cabelos escuros presos em rabo de cavalo. Óculos de grau. Roupas simples, mas bem cuidadas. Trazia uma mochila e uma sacola de pano. Busquei ela na rodoviária como prometido. O cumprimento foi estranho. Não éramos estranhos completos. Mas também não éramos próximos. Apenas 2 pessoas conectadas por uma tragédia antiga. Levei ela para almoçar em um restaurante da cidade. Comida caseira. Arroz, feijão, bife, batata frita. Conversamos sobre coisas superficiais enquanto comíamos. O trabalho dela em uma editora, o trânsito de São Paulo, o clima de Goiás, evitando o elefante na sala. Só quando voltamos para a picape, estacionada na sombra de uma árvore, que ela pegou a sacola de pano.
Trouxe as cartas, ela disse. Não li todas. Algumas parecem muito pessoais. Achei que deveria ser você a decidir o que quer saber. Peguei a sacola. Senti o peso. O volume. 15 cartas escritas à mão. 15 pedaços de Marta preservados no tempo. Obrigado por trazer. Ela acenou. Minha mãe sempre sentiu muito pelo que aconteceu. Sempre achou que deveria ter feito mais. Ter insistido para Marta voltar para São Paulo. Ter percebido os sinais. Ninguém percebe até ser tarde demais. Verdade. Levei Amanda para conhecer o túmulo de Marta. Ela ficou ali por uns 10 minutos. Não chorou. Apenas olhou. Depois colocou uma pequena flor que tinha trazido. Uma rosa amarela. A favorita da mãe dela, explicou. De volta à chácara, ofereci o quarto de hóspedes para ela passar a noite. Aceitou. Disse que voltaria para São Paulo no dia seguinte. Que não queria tomar muito do meu tempo. Depois que Amanda foi dormir, sentei na varanda com a sacola. A lua estava crescente. Havia apenas o som dos grilos e do vento nas árvores. Peguei a primeira carta. A data no envelope era de dezembro de 1992. Quase 2 anos antes do desaparecimento. Querida prima Clara, como tem passado? Aqui as coisas vão bem. O trabalho no escritório está bom. Aprendi a usar aqueles computadores novos. É complicado no começo, mas depois pega o jeito. O Carlos está ótimo também. Cada dia mais apaixonados. Às vezes não acredito que encontrei alguém assim depois de tudo que passei com a morte dos meus pais. Ontem fomos ao cinema. Assistimos aquele filme do Tom Cruise, O Último Grande Herói. Não era grande coisa, mas foi bom sair. Depois comemos pizza na praça. Conversa boa, risos. É isso que queria, sabe? Essa simplicidade, essa paz. O pai do Carlos, porém, é complicado. Sabe quando você sente que alguém não gosta de você, mas tenta disfarçar? É assim. Ele é educado. Diz bom dia. Mas o olhar é frio. Julgador. Como se eu não fosse boa o suficiente. O Carlos diz que imagino coisas. Que o pai dele é assim com todo mundo. Mas não sei. Tenho aquele sexto sentido que você sempre diz que tenho. Enfim, não vou deixar isso me abalar. Estou feliz. Pela primeira vez em anos, estou genuinamente feliz. Beijos grandes. Marta, fechei a carta. Respirei. Já no primeiro texto, Marta mencionava o desconforto com meu pai. Eu tinha ignorado. Tinha descartado como paranoia dela. Como sensibilidade exagerada. Abri a segunda carta. Março de 1993. Clara, o Carlos e eu estamos pensando em morar juntos. Não oficialmente ainda, mas estamos olhando casinhas para alugar. Algo pequeno, que a gente possa pagar. É assustador e empolgante ao mesmo tempo. O pai dele não gostou quando soube. Não disse nada diretamente, mas dá para ver na cara. Na forma como olha para mim agora. Como se eu tivesse cometido um crime. O Carlos brigou com ele por causa disso. Foi a primeira vez que vi os dois discutirem de verdade. Fiquei mal. Não quero ser motivo de briga na família. Mas o Carlos diz que vai ficar tudo bem. Que o pai precisa aceitar. Que nossa vida é nossa. E ele está certo, né? A gente tem direito de ser feliz. Ah, conheci uma menina interessante na escola técnica. Lígia. Ela faz magistério. Conversamos bastante depois das aulas. É tímida, mas doce. Meio melancólica. Acho que ela está passando por algo. Tem aquele olhar de quem carrega peso. Tentei me aproximar. Ser amiga. Acho que todo mundo precisa de alguém. Sinto sua falta. Quando vem me visitar. Beijos, Marta. O nome de Lígia me acertou como um soco. Marta tinha sido amiga dela. Tinha tentado ajudá-la. Tinha visto o peso que ela carregava. E agora eu sabia qual peso era. O peso do amor não correspondido. Continuei lendo. Carta após carta. A história se desdobrava. Marta mudando comigo para a casinha. Marta feliz, mas sempre com aquela sombra no fundo. A presença constante do meu pai. As visitas inesperadas dele. Os comentários velados. A pressão crescente. Em junho de 1993, uma carta mais pesada. Clara. Estou preocupada.
O pai do Carlos tem vindo aqui com mais frequência. Sempre quando o Carlos não está. Sempre com alguma desculpa. Que veio trazer algo. Que estava passando por perto. Mas sei que não é isso. Hoje ele perguntou sobre minha família. Sobre de onde venho. Sobre o que meus pais faziam. Sobre quanto dinheiro deixaram. Respondi educada, mas foi constrangedor. Por que importa? Porque ele quer saber. O Carlos diz que estou exagerando de novo. Que o pai está apenas tentando me conhecer melhor. Mas não parece isso. Parece interrogatório. Parece desconfiança. A Lígia parou de falar comigo. Não sei o que fiz. Um dia estávamos bem, rindo, conversando. No outro ela sumiu. Não atende ligações. Não responde recados. Fui na casa dela e a mãe disse que ela está ocupada. Será que ofendi ela de alguma forma? Estou confusa. Me sinto sozinha às vezes. Sei que tenho o Carlos. Mas ele trabalha tanto e quando está em casa está cansado. Fica vendo TV. Dorme cedo. Não conversa como antes. Será que é assim que vira? Será que o amor se transforma em rotina e cansaço? Desculpa o desabafo. Deve ser TPM. Beijos, Marta. Fechei os olhos. Marta tinha se sentido sozinha. E eu não tinha percebido. Estava focado demais no trabalho. Em construir um futuro. Em provar para meu pai que conseguia. E no processo, negligenciei a pessoa que mais importava. As cartas seguintes eram mais curtas, mais espaçadas. Julho, setembro, novembro. Marta escrevendo menos porque talvez estivesse com menos esperança. Menos fé de que as coisas melhorariam. A penúltima carta era de janeiro de 1994. 7 meses antes do desaparecimento. Clara, não sei mais o que fazer. O pai do Carlos está me assediando. Não fisicamente, mas psicologicamente. Ele aparece no meu trabalho. Fica do lado de fora do escritório, olhando, esperando. Os colegas já perceberam. Estão fazendo perguntas. Quando vou embora, ele segue. De longe. Acha que não vejo. Mas vejo. No retrovisor. Na esquina. Sempre ali. Confrontei ele uma vez. Perguntei o que ele queria. Ele sorriu. Disse que estava apenas cuidando do filho. Protegendo de pessoas erradas. Que era meu dever de pai. Fiquei com tanto medo que tremi. Ali na rua. Em plena luz do dia. Tremi de medo de um homem velho que deveria ser meu sogro. Contei para o Carlos. Ele não acreditou. Disse que o pai dele nunca faria isso. Brigamos. Pela primeira vez brigamos feio. Ele me chamou de paranoica, de dramática. Disse que estava inventando coisas para chamar atenção. Talvez ele tenha razão. Talvez minha cabeça esteja criando monstros onde não existem. Mas o medo é real. O medo está comendo por dentro. Estou pensando em voltar para São Paulo. Ficar com você um tempo. Dar um tempo. Deixar as coisas esfriarem. O que acha? Me responde logo. Preciso de conselho. Te amo, Marta Clara nunca respondeu a tempo. Ou talvez tenha respondido, mas a carta se perdeu. Ou talvez Marta não esperou pela resposta. Porque a última carta era de julho. 2 semanas antes do desaparecimento. Clara, isso é sério agora. O pai do Carlos me ofereceu dinheiro hoje. 5.000 reais para deixar o filho dele. Disse que não sou boa o suficiente. Que venho de família pobre. Que só estou com ele por interesse. Recusei, obviamente. Disse que amo o Carlos. Que não sou interesseira. Ele ficou furioso. Vermelho. As veias no pescoço saltando. Disse que eu ia me arrepender. Que ia fazer eu me arrepender. Estou apavorada. Vou comprar um colar com pingente. Vou colocar nossa foto dentro. Vou esconder algumas coisas no terreno, caso algo aconteça. Caso eu precise de provas. Não vou contar para o Carlos ainda. Ele não acredita em mim. Acha que exagero. Mas vou contar para a Lígia. Ela mora aqui. Conhece a cidade. Talvez possa me ajudar. Ou pelo menos testemunhar. Se não responder suas próximas cartas, procure a polícia. Conte tudo. Mostre essas cartas. Não deixe passar. Te amo. Obrigada por tudo. Marta. Deixei a carta cair no colo. As mãos tremiam. Marta tinha documentado tudo. Tinha deixado rastros.
Tinha tentado se proteger. E sua prima Clara tinha guardado as cartas, mas nunca as mostrou. Por quê? Por medo? Por não acreditar? Por achar que não fariam diferença? Olhei para o relógio. 3 da manhã. Tinha passado horas lendo. Horas revivendo aqueles dias através dos olhos de Marta. Vendo o medo crescer, a solidão aumentar, o perigo se aproximar. E eu não tinha visto nada. Nada disso. Levantei. Entrei na casa. Fui até o quarto de hóspedes. Bati na porta devagar. Amanda abriu sonolenta. Desculpa acordar você, eu disse. Mas preciso saber. Sua mãe. Porque ela nunca mostrou essas cartas para ninguém. Amanda coçou os olhos. Ficou acordando devagar. Depois suspirou. Ela ficou com medo. Quando Marta sumiu, minha mãe quase foi para Goiás. Quase entregou as cartas. Mas meu pai não deixou. Disse que era perigoso. Que se o cara tinha matado a prima dela, podia matar ela também. Que ela tinha 2 filhos pequenos para cuidar. Que não valia o risco. E ela aceitou isso? Deixou passar? Amanda olhou para o chão. Carregou culpa a vida inteira. Nos últimos meses antes de morrer, falava muito sobre isso. Sobre como deveria ter sido corajosa. Como deveria ter lutado. Pediu para que se um dia eu pudesse, fizesse o certo. Por isso trouxe as cartas. Você fez certo. Muito obrigado. De nada. Agora posso voltar a dormir? Pode. Desculpa de novo. Voltei para a varanda. O céu começava a clarear. O roxo da madrugada dando lugar ao laranja do amanhecer. Mais um dia. Mais um dia carregando o peso de tudo que tinha descoberto. Mas agora tinha algo que não tinha antes. Tinha a voz da Marta. As palavras dela. A verdade dela documentada em papel amarelado. Não mudava o passado. Não a trazia de volta. Mas dava significado. Dava validação. Provava que ela não era paranoica. Que o medo era real. Que tudo aconteceu exatamente como ela previu. No dia seguinte, levei Amanda de volta para a rodoviária. Antes dela embarcar, me deu um abraço. Foi inesperado, mas bem-vindo. Cuida-se, ela disse. E cuida das cartas. Vou cuidar. Vi o ônibus partir. Fiquei ali até ele desaparecer na curva. Depois voltei para casa. Guardei as cartas em uma caixa especial. Junto com o colar. Com a carta original da Marta. Com tudo que restou dela. Às vezes pego a caixa. Leio uma carta aleatória. Sinto a proximidade dela. A presença que não tive chance de preservar quando estava viva. Talvez seja mórbido. Talvez seja apenas minha forma de luto. A vida seguiu seu curso. Mais alguns anos passaram. A transportadora cresceu um pouco. Vendi a chácara. Era grande demais para uma pessoa só. Comprei uma casa menor na cidade. Mais prática. Mais fácil de manter. Paulo e eu nos reconciliamos completamente. Nunca foi como antes. Mas encontramos um novo normal. Jantares mensais. Conversas sobre coisas seguras. Futebol. Política. Netos dele. Ele tinha se casado de novo. Uma mulher boa, paciente. Que sabia da história e aceitava mesmo assim. Lígia se casou com o professor. Mandou convite para o casamento. Não fui. Ainda era cedo demais. Mas mandei presente. Uma jogo de panelas que ela tinha mencionado querer anos atrás. Ela mandou mensagem agradecendo, dizendo que pensava em mim com carinho, que torcia pela minha felicidade. Eu também torcia pela dela. Quanto a mim, aprendi a viver com as cicatrizes, com o peso do que poderia ter sido diferente, com a culpa de não ter acreditado, com o luto de ter perdido não uma, mas várias vidas. A vida da Marta, a vida com Lígia, a vida que imaginei ter. Mas também aprendi que dor não é o fim. É apenas mais um capítulo, mais uma página virada. E enquanto houver páginas, haverá histórias. Algumas tristes, algumas esperançosas, todas necessárias. Hoje tenho 63 anos, cabelos completamente brancos, rugas fundas marcando cada ano vivido, cada lágrima chorada, cada sorriso dado. A transportadora ainda funciona. Menor, mais estável. Tenho bons funcionários. Clientes fiéis. É suficiente.
Visito o túmulo da Marta toda semana ainda. Levo flores, converso, conto sobre meu dia, sobre as notícias, sobre o neto do Paulo que acabou de nascer, sobre qualquer coisa, porque 30 e tantos anos depois, finalmente aprendi a ouvir. Finalmente aprendi a prestar atenção nos sinais, nos medos, nas palavras não ditas. Aprendi tarde demais para Marta, mas aprendi. E isso tem que significar algo. Tem que significar que a dor não foi em vão, que a verdade, mesmo chegando tardia, ainda tem valor, que justiça, mesmo incompleta, ainda vale a pena, que amor, mesmo atravessado por mentiras, ainda deixa marcas boas no meio das ruins. Às vezes, nas noites quentes de verão, sento na varanda da minha casa na cidade e olho para o céu. Procuro por respostas em estrelas distantes. Não encontro. As estrelas apenas brilham, indiferentes, eternas, enquanto aqui embaixo nós humanos tropeçamos na escuridão, tentando encontrar sentido, tentando fazer o melhor que podemos com os pedaços quebrados que nos são dados. E talvez seja isso. Talvez a vida seja apenas sobre juntar os pedaços, não para formar algo perfeito, mas para formar algo seu, algo real, algo que, apesar de tudo, ainda vale a pena carregar. Essa é minha história. Essa é a história de Marta, de Lígia, de meu pai, de Paulo, de todos nós que ficamos presos em uma teia de mentiras e verdades, de amor e traição, de justiça e impunidade. Não tem final feliz, não tem redenção completa, tem apenas o que tem, a realidade, crua, honesta, dolorosa, e talvez seja suficiente, talvez tenha que ser, porque no fim, tudo que temos são as histórias, as memórias, os pedaços que decidimos guardar e os que decidimos enterrar, e a esperança, sempre a esperança, de que amanhã seja um pouco mais leve que hoje, um pouco mais claro, um pouco mais verdadeiro, um pouco mais humano.